A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a missionária Nathalie, do Ministério Santidade ao Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril de 2021. Nessa madrugada o Senhor me visitou e me deu uma revelação que é para todos nós que professamos a fé em Cristo Jesus, que guardamos a doutrina sã do corpo, da alma e do espírito. Pois bem, irmãos, essa noite, eu fiz as minhas orações antes de dormir, como sempre, e quando 3 horas da manhã eu me acordei, Deus falando comigo de algo pessoal que eu não vou relatar aqui porque não vai edificar a vossa vida. E aí eu orei novamente, deitei e dormi novamente. E já quase amanhecendo, Deus me revelou algo. E isso eu vou estar relatando aqui porque é um aviso para toda a igreja. Mas antes eu quero ler um versículo que se encontra no livro de Apocalipse, para a glória de Deus. O livro de Apocalipse, glória a Deus, aonde a palavra do Senhor, Deus, ela vem falar conosco, aqui no capítulo 3, verso 15 e 16, diz assim: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia, glória a Deus. Aqui continua falando, A palavra, verso 17, 18, 19, 20. Se você quiser meditar aí, continue na leitura, para você entender melhor. Mas enfim, irmãos, Deus mostrava um irmão que ali eu começava a falar com ele, Deus começava a me usar para falar com ele. E este irmão, ele saiu do Ministério Santidade ao Senhor porque estava em casamento de adultério. E aí, por causa do RI da igreja, não é permitido que dirija obra, que pregue no altar, coisas do tipo. E aí, por causa disso, o irmão saiu do ministério. E Deus mostrava eu falando com este irmão. Eu repreendia no Senhor. E ali falava com ele. E Deus falava muitas coisas que eu não vou falar aqui, o que eu falava para o irmão, porque eram coisas muito pessoais. Mas ali Deus me usava para falar com ele. E no começo ele relutava muito, mas depois ele começava a chorar. E ele chorava muito. E aí eu dizia: Deus quer muito te usar. Deus quer te usar muito, Deus quer te usar. Mas você precisa ser mais maleável. Abrir mais o coração. E ali outras coisas foi falado. E ali ele começava a abrir o coração e ele chorava muito. E aí Deus começava a tomar ele em espírito. Aquele choro dele atraía Deus para aquele lugar. E ali aquele irmão começava a mudar. Ele começava a mudar. Fisicamente, ele começava a se transformar em outra pessoa. E ali ele começava a crescer fisicamente. Ele começava a encorpar fisicamente. Ele começava a ficar forte fisicamente.
e ele começava a ter características de um guerreiro, de um soldado da época, né? Da época da onde Moisés liderava o povo. As vestes eram da época, o jeito, o cabelo, tudo. E ali ele começava a falar com as pessoas que estavam passando, e ali começava a juntar uma grande aglomeração de pessoas. E ele começava a falar, e eu já percebia que não era mais ele, mas que alguém estava usando a boca dele, e era o Senhor. E ali o Senhor começava a falar e repreender aquele povo que estava ali ouvindo, que estava passando. E tinha muitos crentes, muitos cristãos ali em volta, e ajuntou uma grande multidão. E ele gritava em voz alta, no meio daquela praça, pregando e repreendendo aquele povo, e o Senhor usava a boca dele e falava muitas coisas, repreendendo o povo. E eu ali ouvindo aquilo. Daí ele começava a falar sobre essa passagem em Apocalipse capítulo 3, e começava a dizer: porque não és frio nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. E quanto mais Deus usava ele, Deus falava na boca dele, mais ânsia de vômito ele tinha. O Senhor ali, né, através da vida daquele homem, falava na boca dele com muita autoridade, e ele ficava fazendo ânsia de vômito como se estivesse enojado. E ele demonstrava nas palavras muita ira. Deus verdadeiramente está irado com a igreja de Deus na terra, com os cristãos. Com os cristãos. Por que Deus está irado com os cristãos? Você vai saber. E quanto mais ele falava, mais enojado ele ficava, mais enjoo ele ficava, e eu percebia que ele ia vomitar. E aí ele olhou para o céu e ele começou a vomitar. Ele soltou um vômito que saiu como se fosse com pressão assim, como se fosse jorrando assim. Foi bem alto aquele vômito, bem alto mesmo, assim, até o céu. E começou a cair sobre as pessoas como se fosse uma chuva. E eu via que tinha um tapete assim perto de mim, que é o tapete do altar lá da igreja, daqui, da qual eu faço parte. Aí eu pegava aquele tapete e colocava sobre minha cabeça para me cobrir, para aquele vômito não cair sobre mim. E ele vomitava, e aquele vômito era o vômito do Senhor. Era o Senhor vomitando os crentes mornos. E ele vomitava assim para o céu, e aquele vômito caía sobre a terra. E molhava todo mundo ficava molhado, melado assim, por aquele vômito. E eu era a única pessoa que não ficava suja com aquele vômito, porque eu me cobria com o tapete. Com um tapete. Inclusive esse tapete, ele fica lá debaixo do púlpito da igreja. Eu me cobria com ele. E quando aquele vômito cessava, eu chorava compulsivamente. Eu não parava de chorar, porque eu conseguia sentir a indignação e a ira do Senhor e a tristeza do Senhor diante daquele povo. E as pessoas ficavam assim, sabe, inerte. Elas não ficavam chocadas com aquilo, elas não ficavam tocadas com aquela pregação. Elas paravam para ver, e depois que o vômito cessava, elas continuavam andando de um lado para o outro. E todas elas estavam meladas de vômito, sabe? Elas estavam todas sujas. E eu andava assim entre elas, e eu chorava muito por ver aquela situação. E aí Deus começou a falar comigo, irmãos. E o Senhor me disse que tem muitas igrejas, igreja mesmo de Cristo, só uma, que a igreja somos nós, independente da placa.
Mas há muitas denominações, muitos ministérios que se intitula igrejas de doutrina, que prega, que professa e que vive a sã doutrina do corpo, da alma e do espírito, certo? Porém, esses mesmos que professam, eles não vivem ela toda. Eles vivem pela metade, eles estão no meio. Por isso que o Senhor os tem como mornos. Eles não é quente e também não é frio. Eles não estão totalmente enquadrados na palavra de Deus e também não estão completamente no mundanismo. Eles estão na metade, no meio termo. Eles não cumprem toda a doutrina. E o Senhor me falou de 3 características. O Senhor me disse que Ele vai vomitar da boca dele todas essas igrejas e pessoas, ou quem seja, que diz, que prega e que vive a sã doutrina do corpo, mas não vive ela por inteira. Ele diz que tem que cumprir 3 regras doutrinárias, que toda igreja que diz que é de doutrina e não vive essas 3 na prática de vida, no ensinamento, em tudo, então estas o Senhor vai vomitar da boca dele. Isso foi o que o Senhor me disse. Eu vou dizer qual foi essas 3 regras. A primeira que o Senhor me falou é a depilação. Depilação é pecado, não agrada a Deus. Não agrada ao Senhor tirarmos aquilo que Ele colocou para a proteção natural do nosso corpo. Se precisarmos aparar, você pode sim aparar com uma tesourinha, não pode arrancar, não pode raspar. Isso foi 3 regras que o Senhor falou. Não pode. Depilação é pecado. Segundo, anticoncepcionais, evitar filhos, também é pecado. O Senhor não se agrada disso. Todo aquele que professa a sã doutrina, que diz que está na sã doutrina, do corpo, da alma, do espírito, e se depila, evita filhos, esses o Senhor vai vomitar da boca dele. E a terceira regra, foi o Senhor disse, que aqueles que permite, que concorda, que aceitam, que estão em casamento de adultério. Ainda que alguém traiu ou foi traída ou abandonou, foi abandonada. A Bíblia não dá respaldo bíblico para um novo casamento. A Bíblia não dá. A carta de Moisés foi dada por causa da dureza do coração do homem para o divórcio, não para novo casamento. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Ela está ligada a ele enquanto ele vive, não enquanto eles estão casados. É enquanto ele estiver vivo. E ela só está livre quando ele estiver morto. Foi o que o Senhor me disse. Que ele vai vomitar toda e qualquer pessoa, toda e qualquer igreja que diz que guarda a sã doutrina, que é igreja de doutrina, mas que não guarda, além de todos os princípios doutrinários do corpo, da alma, do espírito, esses 3, o Senhor me disse, que é o que as igrejas mais falham, porque os três, eles estão atrelados à renúncia da própria vontade, dos próprios desejos, dos próprios sonhos,
do próprio corpo ou para agradar alguém. Está atrelado à família, à própria vida pessoal da pessoa. E as 3 coisas que a igreja tem mais dificuldade de renunciar. E o Senhor me disse, não adianta uma igreja, uma pessoa que dizer que guarda toda a doutrina e pratica depilação. Guarda toda a doutrina, guarda alma, guarda espírito, guarda coração, guarda pensamento e evita filhos. E toma anticoncepcional e outras práticas para evitar a gravidez. Não adianta guardar tudo e aceitar ou estar em casamento de adultério. Então o Senhor foi muito claro comigo nessa revelação. Ele dizendo que vai vomitar. Eu via o Senhor vomitando sobre a terra. Ele vomitava sobre a terra e o vômito se espalhava e caía, encharcava as pessoas, dos pés à cabeça de vômito. Todos os que estão morno, que estão no meio, estão na metade, eles não servem a Deus 100%. O Senhor me disse que se não cumprir todas essas coisas, de corpo, alma e espírito, não podereis ser salvos. Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, que acham que nós somos uns crentes tudo doido. Mas a loucura para os homens é poder de Deus para nós. Porque nós sabemos que para herdar o reino de Deus, irmãos, nós temos que viver uma vida em total obediência e santificação do corpo, da alma e do espírito, dos sentimentos, dos pensamentos, dos olhos, dos ouvidos, todo o nosso corpo, em toda maneira de viver. Nós temos que buscar ter uma vida em retidão, na presença de Deus, porque os tempos são maus. E aquele que estiver limpo, limpe-se mais. Mas quem estiver sujo, igreja, suje-se mais. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.